bom dia a todos. Agora nós vamos começar formalmente a nossa reunião, né? Nós tivemos esses 30 minutos iniciais de bate-papo. Essa é a reunião da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo, aqui junto com a Fundação Oswaldo Ramos, Hospital do Rim. E essa reunião ocorre toda terça-feira de manhã. Nós viemos agora de uma série de encontros sobre doenças glomerulares. E, para finalizar assim, essa série, digamos assim, os nossos preceptores, os preceptores da disciplina de nefrologia, vão apresentar um pouquinho da experiência aqui do programa de residência médica e de preceptoria com a realização de biópsia renal no Hospital São Paulo. Então, como eu falei, o programa de preceptoria júnior aqui da universidade aproveita 3 residentes que se candidatam, né? Nós temos um processo seletivo, esses candidatos são avaliados e 3 deles são selecionados para fazer um ano de preceptoria, que é um período onde eles, além de fazerem a atividade de preceptor, de supervisionar e de apoiar o trabalho dos residentes com a supervisão dos professores da disciplina, eles também têm a oportunidade de desenvolver algumas habilidades adicionais no desenvolvimento de suas carreiras, atividade de pesquisa e atividade de docência, inclusive. E, atualmente, nós temos 3 preceptores, que são o Guilherme Fagundes, que está ali online, o Petros Davi, que está aqui presencial, e a Bárbara Bruno, que vai fazer a apresentação de hoje. Então, o tema da aula é casuística das biópsias renais no Hospital São Paulo, que é o nosso hospital universitário aqui na Universidade Federal de São Paulo, e a Bárbara vai fazer a apresentação. Obrigada, professor. Bom dia a todos, meu nome é Bárbara Antunes, vim apresentar hoje sobre a casuística das biópsias renais realizada no Hospital São Paulo no período de março até outubro de 2022. A nossa agenda hoje será explicar um pouco sobre a preceptoria, qual é a atuação dentro do Hospital São Paulo, do Hospital do Rim, e como é que ela surgiu nesse período. Levantar o inquérito das biópsias renais realizadas nesse período. Dentro disso, vamos falar sobre as indicações de biópsia, a nossa rotina pré-procedimento, durante e o pós-procedimento, mostrar o perfil dos pacientes biopsiados, explicar um pouco sobre quais foram as nossas hipóteses frente a esses pacientes e a concordância com o resultado final e o segmento pós-alta hospitalar. Então, os preceptores deste ano sou eu, Bárbara Antunes Bruno da Silva, eu sou formada em medicina pela Universidade de Fortaleza, fiz residência de clínica médica no IANSP e fiz residência de nefrologia na Unifesp. O Guilherme Henrique é formado em medicina pela faculdade do ABC e fez residência de clínica médica também no ABC e residência de nefrologia na Unifesp. E o Petros Davi, ele é formado em medicina na UFC, no Ceará, e fez residência de clínica médica e nefrologia na Unifesp. A preceptoria foi uma atividade criada em 2014 pela necessidade crescente de outras atividades acadêmicas no período da residência e com o papel também de auxiliar a realização de procedimento e a discussão diária dos casos. Além da discussão, claro, com os chefes, a gente fica em período integral no hospital junto aos residentes. E, acima de tudo, o desenvolvimento de carreira da gente como preceptor. A gente tem 3 momentos de atuação, o primeiro deles no Hospital do Rim, que a gente participa das reuniões clínicas, as reuniões de lâmina, participa dos casos da UTI, então a gente discute com o R4 que estiver na UTI e também no pós-operatório imediato de transplante, e tem a participação na pesquisa clínica e desenvolve alguns trabalhos de pesquisa. No Hospital São Paulo, a gente faz as discussões tanto na enfermaria quanto na UTI dos casos de nefrologia, faz as atividades acadêmicas, faz a programação das aulas, das gincanas e auxilia os residentes nas biópsias e catéteres. De assistencial também, a gente
tem o ambulatório da nefrotriagem, do pós-transplante renal, que nós ficamos com os residentes, auxiliando nas consultas, e no ambulatório de doenças renais policísticas. Nós passamos diariamente na UPA Vila Mariana, no intuito de avaliar os pacientes com alterações renais internados por lá, ou em avaliação por lá, e nós discutimos também os casos clínicos na UTI do Hospital do Rim. Contextualizando um pouco a história do Hospital São Paulo, a Escola Paulista de Medicina ela foi criada em 1933 e federalizada em 1956, o que culminou com a criação da Unifesp em 1994. O Hospital São Paulo foi inaugurado em 1940 como hospital escola, né, da Escola Paulista de Medicina, e foi o primeiro hospital escola com essa finalidade. Nós colocamos umas fotos um pouco mais antigas para dar esse contexto histórico. A estrutura do Hospital São Paulo hoje conta com 90 mil metros quadrados de área construída, tem 2 prédios, foi recentemente inaugurado o HU2 e 139 unidades anexas. De estrutura, tem 681 leitos de internação, no momento, devido a todo o contexto, reforma, está com 400 leitos funcionantes, a programação é que até o ano que vem retorne à capacidade habitual, e 110 leitos de UTI. Na nefrologia, nós fazemos uso de 10 leitos, sendo 4 de UTI e 6 de enfermaria. Mas como esses pacientes chegam até nós? 21,5% deles chega de forma espontânea, previamente entrando pelo pronto-socorro, atualmente regulados via UPA. Além disso, a maioria dos pacientes regulados vem da nefrotriagem. Os próprios residentes que passam nos ambulatórios, eles entram em contato com o preceptor, com os residentes que estejam na enfermaria, e a gente faz a internação e manejo desses pacientes. 10% dos pacientes, eles vêm de médicos externos, habitualmente ex-residentes, e 18% vêm de outros hospitais que não têm a condição estrutural de lidar com esse paciente. Os outros pacientes vêm de outros ambulatórios, de outras especialidades, seja da reumatologia, oncologia, hematologia, que entram em contato conosco também. O número de biópsias até o momento foram de 150, dando uma média de 18,75 biópsias por mês. Mais de 70% delas são realizadas pelos residentes e por volta de 27 pela radiointervenção. Mas o que diferencia, né? O professor Marcelino até já deu uma prévia, mas o que leva um paciente a ser submetido à biópsia pela radiointervenção e não pelos residentes? O primeiro fator é a distância renal, do rim até a pele. Nossa agulha ela tem aproximadamente 7 centímetros, então acima de 6 centímetros e meio, a gente não realiza biópsia na enfermaria, a gente encaminha para a radiointervenção. As nossas biópsias, elas são realizadas no polo inferior do rim esquerdo, então se o paciente tem alguma alteração anatômica neste local, ele também vai para a radiointervenção. Se fica um pouco mais posterior à costela, também vai para a radiointervenção. E se o paciente não consegue tolerar decúbito ventral, não consegue sincronizar a respiração, também vai para a radiointervenção. Ficou acordado por nós também, em caso de necessidade de rebiópsia, todos os pacientes iriam para a radiointervenção. Nós dividimos as indicações de biópsias renais entre síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, glomerulonefrite rapidamente progressiva, uma disfunção renal sem etiologia definida, seja uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica com uma progressão desconhecida, e outras alterações urinárias, que vai desde um paciente com proteinúria nefrótica que não se adequa à classificação de síndrome nefrótica, ou um hematúria associado a uma história familiar de doença renal. E a maioria desses pacientes, então, foram biopsiados por síndrome nefrótica,
disfunção renal de etiologia não definida e outras alterações urinárias. Fizemos também 6 biópsias de aspecto prognóstico na tentativa de reduzir ou retirar a imunossupressão. Para conversarmos sobre biópsia, a gente tem que entender como é que esse procedimento é realizado e como foi que ele evoluiu ao longo dos anos. Em 1944, foi descrita a técnica extrapolada das técnicas de biópsia hepática. O paciente era biopsiado com agulha de aspiração, ainda em posição sentada, mas por conta das altas taxas de sangramento e só por volta de 50%, 55% dos fragmentos eram adequados para avaliação, sentiu-se a necessidade de otimização da técnica e otimização da agulha até que virou o que fazemos hoje. A biópsia renal é um procedimento na nossa enfermaria realizado em posição ventral, mas pela radiointervenção também pode ser realizado em posição lateral. Nós fazemos o estudo ultrassonográfico, avaliamos o tamanho e a posição do rim, fazemos a medição da pele até o polo inferior do rim esquerdo e realizamos a marcação do local de biópsia para a realização do procedimento estático, ou seja, sem a visualização com ultrassom durante todo o procedimento. Fazemos a sepsia e antissepsia completa, então, apesar de na literatura não descrever a necessidade, nós fazemos paramentação completa, anestesiamos o local com lidocaína 2%, fazemos a coleta de fragmentos e o acondicionamento adequado que viemos entregar para o professor Luiz. E por que eu falei que o nosso procedimento era estático? A nossa agulha, além de proporcionalmente um pouco mais curta do que seria o necessário para a gente fazer o procedimento entrando menos perpendicular, ela não tem uma visualização adequada e o nosso ultrassom também não tem uma visualização como o da radiologia intervencionista para avaliar de forma dinâmica a entrada da agulha. A imagem à direita é de um procedimento realizado de forma dinâmica, em que a gente consegue ver a entrada da agulha no córtex renal. Lembrando que o fragmento ele é cortical. Tá? Trouxemos um caso para exemplificar, uma paciente de sexo feminino de 63 anos, que tinha um lúpus cutâneo grave, evoluiu no ambulatório da reumatologia com sedimento urinário com proteinúria, hematúria, foi indicada biópsia renal, mas no dorso da paciente tinha uma placa atrófica eritematosa no local da punção, optamos pela realização não em cima do local da lesão, então pedimos ao pessoal a equipe da radiointervenção para a realização do procedimento. Mas todo procedimento, quando ele vai ser indicado, tem que ser avaliado o risco, o benefício e se estamos fazendo de forma adequada o procedimento. Vamos avaliar, então, a qualidade da amostra, se estamos entregando fragmentos satisfatórios para a possibilidade de dar o diagnóstico, tudo isso sem trazer prejuízo à saúde do paciente. 10 glomérulos são suficientes para diagnóstico e prognóstico em muitas das etiologias de disfunção renal. A gente sabe que na GESF o ideal seriam por volta de 20, mas a mediana de glomérulos nas nossas biópsias ficou de 11 glomérulos. O mínimo foi de 0, tanto que foram para a rebiópsia, e o número máximo de 40. Na tentativa de melhorar, nós fizemos alguns gráficos de correlação. Aqui no eixo Y podemos ver a idade em anos e o número de glomérulos na biópsia, também em números absolutos, e não conseguimos perceber pela distribuição alguma idade em que a gente tenha um número mais satisfatório, pacientes mais jovens, não teve qualquer correlação, e o tamanho do rim esquerdo, que é o rim utilizado para o procedimento, no eixo Y nós temos o tamanho renal e
no eixo X o número de glomérulos na biópsia, mas também não conseguimos ter uma correlação satisfatória para predizer um número maior de glomérulos na biópsia. Os nossos pacientes foram no número absoluto de 144, com uma média de 43 anos, 78 deles eram do sexo feminino. As internações foram predominantemente em enfermaria, sendo 72,2% na nossa enfermaria da nefrologia e 23,7% em outras enfermarias e 6 pacientes em unidade de terapia intensiva. Na enfermaria de nefrologia, nós somos tutorados pelo professor Marcelino Durão. Todas as biópsias, todas as indicações todas as hipóteses e os diagnósticos são discutidos com ele e com os demais professores da especialidade. E na enfermaria de nefrologia, então, nesse período de 8 meses, nós tivemos 162 pacientes internados, desses 64% foram submetidos à biópsia renal. A mediana de tempo do paciente dele internar até a realização do procedimento é de 3 dias e a mediana de tempo da internação de 6 dias. A gente sabe que muitos pacientes internam descompensados de outras patologias renais, muitos internam para início de hemodiálise, mas 64% internaram ou para biopsiar ou para compensação de outra patologia que levou à biópsia renal. 72,2% dessas biópsias foram realizadas pelo residente com auxílio do preceptor e 27,8% foram para a radiointervenção, seguindo a média. Na interconsulta da nefro, nesse mesmo período, esse ano a gente teve um número inferior de pacientes, até porque a porta estava fechada, mas subimos 589 pacientes na interconsulta. Desses, 42 foram submetidos à biópsia renal, o que dá 7% desse número de pacientes. A mediana de dias da internação até a realização de biópsia foi de 26 dias, e de internação, de período completo de internação, 26 dias. Dessas, 71,4% também realizados pelos residentes com auxílio do preceptor. O nosso serviço de patologia renal do nosso professor Dr. Luiz Moura, é com ele que nós discutimos todas as biópsias realizadas. No processamento inicial é realizada a microscopia óptica e imunofluorescência de todas as biópsias renais. O tempo mínimo até o diagnóstico foi de 3 horas. Por vezes nós temos biópsias de urgência, a gente entra em contato com o serviço de patologia e eles fazem o processamento imediato da amostra, e o tempo máximo de 4 dias. Aqui nós temos o período até liberação de cada um dos resultados, então 80%, 82% dos resultados saem com até 24 horas do procedimento. Na imunofluorescência, nós tivemos 86,5% de amostras satisfatórias, e na microscopia eletrônica que a gente tinha conversado no período pré-apresentação, 56 foram considerados com necessidade de avaliação complementar com a microscopia eletrônica, porém só 33 tiveram amostras representativas, por volta de 60%. A nossa rotina pré-biópsia, ela se baseia em 5 momentos. O primeiro é a avaliação do uso de antiagregantes e anticoagulantes. É realizada a suspensão de AS clopidogrel 5 dias para o AS, 7 dias do clopidogrel pré-procedimento, e em caso de anticoagulação, nós internamos para realizar a ponte com heparina. De exames laboratoriais, são realizados hemograma, coagulograma, creatinina e ureia de todos os pacientes. O controle pressórico exigido é uma pressão abaixo de 140/90 para todos os pacientes, para a realização mais segura do procedimento, e a ultrassonografia de todos os pacientes. Nós não realizamos biópsia em pacientes com um índice elevado de cronicidade no ultrassom, e a reserva de hemocomponentes
por vezes é indicada. Nós temos um alvo de hemoglobina mínimo maior que 10, então sempre é feita a reserva se valores inferiores, e abaixo de 8 é discutido caso a caso a necessidade de transfusão. Nós sabemos que os nossos pacientes, eles são passíveis a um transplante num segundo momento, eles são pacientes graves, multimórbidos, então nós discutimos caso a caso a indicação de transfusão de cada um. E um número mínimo de plaquetas acima de 100 mil. Dos nossos pacientes, então, o IMC médio ficou de 26,48, o IMC máximo de 48,8, entra na casuística de biópsias da equipe da radiointervenção. A hemoglobina média de 12,32, com hemoglobina mínima de 6,6 e máxima de 18,8, todos com valores de plaqueta e coagulogramas dentro da faixa de normalidade. A creatinina média foi de 2,43, com a ureia média por volta de 80. Todos os pacientes com ureia acima de 180, apesar de não ter protocolo, é discutido caso a caso a necessidade de biópsia ou de hemodiálise pré-procedimento, e o controle pressórico objetivando sempre menor do que 140 por 90. Nós temos aqui um histograma de frequência, temos aqui o rim esquerdo e o rim direito, medidos em centímetros, e no eixo Y a frequência de cada um. Podemos perceber no rim esquerdo, que é o que nós fazemos a biópsia, uma distribuição habitual, com um predomínio entre 10 e 12 centímetros, e no rim direito foge um pouco da correlação habitual de tamanho renal. Nós tivemos rins bem grandes em algumas doenças infiltrativas e rins também atróficos em pacientes considerados rim único. De cuidados pós-biópsia, é realizado o controle de pressão pelo período mínimo de 6 horas, um controle mais intensivo da pressão, um repouso absoluto por 6 horas, não podendo trocar de decúbito por pelo menos 2 horas pós-procedimento, o controle de diurese, tanto na quantificação quanto no aspecto, vigilância de dor e a presença de dor não responsiva ao uso de analgésico simples, e no caso de necessidade, a realização de hemograma ou imagem complementar. Os cuidados no nosso serviço são realizados inicialmente a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas, a cada 30 minutos nas 2 horas subsequentes e de hora em hora até o fim das 6 horas. Sempre que nós vamos realizar o procedimento, são estabelecidas hipóteses diagnósticas prévias à realização, baseadas na epidemiologia, na síndrome glomerular de cada paciente e sintomas associados, por exemplo, uma síndrome nefrótica com anemia, ou uma síndrome nefrótica com hematúria, ou com albumina, ou com anemia, para tentarmos fazer hipóteses mais assertivas. Posteriormente, avaliamos o grau de concordância com o diagnóstico final para avaliar as indicações do nosso procedimento. De resultado, nós tivemos 46 glomerulopatias definidas como primárias, ou seja, não encontramos causas secundárias para essas glomerulopatias, 10 delas com diagnóstico final de GESF, 10 com diagnóstico de nefropatia por IgA, tivemos 9 glomerulopatias membranosas, sendo 7 delas com antiplá positivo, 8 doenças de lesões mínimas e 7 vasculites, 5 ANCA associadas. Esse ano nós tivemos também duas glomerulonefrites por anticorpo antimembrana basal glomerular, em que não foi encontrado reação vacinal ou outra relação causal, para definir como secundária. De doenças secundárias ou associadas à doença sistêmica, nós tivemos predomínio de nefrite lúpica, tendo 20 pacientes com esse diagnóstico, 11 GESF classificadas como secundárias, 10 pacientes com nefropatia diabética, 10 já com nefropatia crônica, 9 com diagnóstico de NIA
que é nefrite intersticial aguda, 8 com diagnóstico de lesões mínimas, 4 glomerulonefrite membranosas, 3 nefropatias por cilindro e outras 17 diagnósticos, que vão desde nefropatia por pigmento, ou membrana fina e outros diagnósticos. Nós trouxemos esse gráfico de comparação entre glomerulopatias primárias e secundárias. Foi do nosso estranhamento inicial uma quantidade tão elevada de doença, de lesões mínimas com acometimento secundário, retrospectivamente avaliando maior parte delas relacionada à nefrite lúpica, então, podocitopatias lúpicas. 11 GESFs associadas à obesidade, infecções de repetição, 4 glomerulonefrite membranosa, associadas principalmente à neoplasia, e nefropatia por IgA, apenas um paciente cirrótico. Nós trouxemos o Registro Nacional de Biópsias de 2010, foi um levantamento realizado pela doutora Maria Goretti, professor Luiz Moura e doutora Giana, com biópsias no período de 1993 até 2007, com uma casuística de 9.617, tinha um N de glomerulopatias primárias de 4.619, com uma distribuição relativamente similar apresentada na nossa casuística. Da concordância, nós estabelecemos 4 hipóteses como principais para cada paciente. Dentro delas, 82,6 se correlacionaram com o diagnóstico final. 14 dos diagnósticos, ou seja, 10%, foram hipóteses não aventadas inicialmente por nós, ou seja, a biópsia teve um impacto de diagnóstico muito importante, e 12 delas foram inconclusivas para o diagnóstico. Por quê? 3 delas pelo grau de cronicidade da biópsia e as demais por falta de algum material específico para melhor avaliação diagnóstica. Trouxemos um caso que foi da nossa enfermaria, uma mulher de 31 anos, hipertensa há 15 anos, ela era gesta 7, teve 5 pré-eclâmpsias prévias, chegou ao hospital com 23 semanas com sinais de iminência de eclâmpsia. Foi interrompida a gestação nesta data e realizada a curetagem. Após 3 dias, paciente reinterna com dor abdominal, febre, urgência miccional e urina com odor fétido. Nos exames laboratoriais, tinha uma injúria renal aguda Cadigo 3, uma creatinina de 5, tendo o basal da internação da iminência de eclâmpsia 0,9, uma urina 1 com leucocitúria de 60 por campo, 15 hemácias por campo e um P/C de 1,3 confirmado na urina de 24 horas como 1,82. Tinha uma urocultura com E. coli e um ultrassom com nefromegalia bilateral. O professor Luiz Moura nos forneceu, então, algumas imagens. Faltou o azul da Prússia para mostrar os corpúsculos, mas fechou como um diagnóstico de malacoplaquia. O paciente fez uso de antibiótico por tempo prolongado, está em avaliação de necessidade de nefrectomia. Das glomerulopatias secundárias, teve uma coisa que nos chamou a atenção: a quantidade de pacientes com nefropatia diabética confirmados pela biópsia renal. Isso leva a repensar a indicação de algumas biópsias. Quem são esses 10 pacientes? 8 deles eram na enfermaria e 2 deles na interconsulta, o que resultou em 7% das nossas biópsias. E aí ficamos com o questionamento: vale a pena biopsiar pacientes com diabetes? Resolvemos olhar um pouco mais sobre quem são os nossos pacientes com diabetes, com a ajuda da Juliana, que é pós-graduanda da doutora Érica. Nós tínhamos 24 pacientes com diabetes na nossa enfermaria, sendo 8 deles com diagnóstico, então, final de nefropatia diabética. Quais foram as indicações de biópsia nesses pacientes? 12 deles
vieram por síndrome nefrótica, 2 com glomerulonefrite rapidamente progressiva, 9 deles com uma disfunção renal que não foi considerada inicialmente proporcional ao diabetes ou acometido pelo diabetes, e outras alterações urinárias, que nesse caso específico era um paciente com proteinúria nefrótica e hematúria de grande monta, mas não fechava para síndrome nefrótica. Nos resultados das outras 16 biópsias, os outros 16 pacientes com diabetes, nós tivemos glomerulonefrite membranosa, nefropatia por IgA, diagnóstico de mieloma múltiplo, nefrite intersticial aguda por abuso de medicação, necrose tubular aguda, GESF, vasculite ANCA e glomerulonefrite membrana proliferativa. Desses, 6 também tinham alterações histológicas associadas ao diabetes. Então, talvez 2/3 dos pacientes tendo um diagnóstico que se sobrepôs ao diabetes, talvez faça sentido a gente ainda levantar a hipótese de outras doenças nos pacientes diabéticos que sigam um caminho não clássico, né? De complicações, nós tivemos um total de 16 complicações, 6 hematomas evidenciados pós-procedimento, 7 pacientes com hematúria, 2 pacientes com necessidade de transfusão e 1 paciente com necessidade de intervenção, que foi a arteriografia. Levantamos uma revisão sistemática do CEJASM, que englobou 87 manuscritos, desde 1983 até 2018, com avaliação de 118 mil biópsias em rim nativo. Na casuística deles, tiveram 11% de hematomas, 4,3% dos pacientes com dor no momento da biópsia, esse dado não foi levantado por nós, 3,5% de hematúria macroscópica, 1,6% de pacientes com necessidade de transfusão e 0,3% de necessidade de intervenção. E 1 a cada 1.667 biópsias evoluíram para óbito. Ficou ficou similar à quantidade de complicações, até um pouquinho menos na nossa casuística, mas considerando que é um hospital-escola, foi satisfatória a quantidade de complicações relacionadas aos nossos procedimentos. Temos aqui um paciente de sexo masculino, 31 anos, paciente interna com um glomerulonefrite rapidamente progressiva, associado a um quadro de hemorragia alveolar, um paciente prontamente avaliado, entrado em contato com a equipe de patologia para a realização de biópsia na urgência. A biópsia foi realizada pela equipe de radiointervenção, por conta da necessidade de cateter nasal de alto fluxo, o paciente não tolerava decúbito, não sincronizava a respiração, foi realizada pela equipe, evoluiu com hematúria franca aproximadamente 1 hora após o procedimento, com necessidade de transfusão sanguínea e arteriografia para embolização. O paciente evoluiu bem, sem necessidade de nefrectomia ou outros procedimentos adicionais. O diagnóstico final foi a presença do anticorpo antimembrana basal glomerular, já tinha 100% de glomérulos com crescentes circunferenciais. E, claro que na tentativa sempre de melhorar, tentamos levantar quais seriam as possíveis variáveis que estariam relacionadas a essas complicações. Relacionadas às complicações macro, não houve diferença entre qual equipe que estava realizando a biópsia, se era pelos residentes ou pela radiointervenção, se era pela modalidade estática ou dinâmica, valor de ureia, hemoglobina, não houve qualquer correlação. Mas, numa segunda análise, nós fizemos uma variação maior do que 1 ponto de HB no exame de controle, e os pacientes que tiveram uma variação maior do que 1 ponto de HB estavam correlacionados com um valor de pressão acima de 133/82. Na tentativa de evitar, ou quem sabe, diagnosticar de forma mais precoce, o Kidney 360 publicou um estudo
que interrogava a realização do ultrassom pós-biópsia imediatamente após o procedimento exclui complicações hemorrágicas tardias? Foram avaliados 147 pacientes, em 142 delas, no momento imediato, não foi evidenciado extravasamento. No acompanhamento de 6 horas foi realizado sinal vital, foi seriado hemograma e foi realizado imagem de controle até 6 horas, com um total de zero complicações hemorrágicas posteriores. Nos 5 pacientes com evidência de extravasamento, 4 deles evoluíram com hematoma perinefrético e 1 com necessidade de transfusão. Então, talvez a realização do ultrassom pós-biópsia venha a se correlacionar com as complicações um pouco mais à frente, né? E para onde esses pacientes foram acompanhados? 59 deles ficaram em acompanhamento no ambulatório do R4, é um ambulatório em que os pacientes também são discutidos com a doutora Giana, com o doutor Igor, doutor Gabriel, ou com nós da preceptoria. 43 pacientes foram para o ambulatório de nefrite, sendo 15 deles encaminhados para ambos os ambulatórios. 23 pacientes saíram de alta para diálise, 18 para acompanhamento com a reumatologia, 7 para o nosso ambulatório de uremia, que são os pacientes mais crônicos, 7 voltaram para acompanhamento com o nefrologista externo e 2 pacientes foram a óbito. Alguns pacientes foram encaminhados também para a pesquisa clínica, pacientes com C3, com glomerulonefrite membranosa, estão em avaliação para participar da pesquisa clínica. Então, de mensagens principais: a biópsia renal é um procedimento seguro, com baixo risco de complicação. A sua realização permite um diagnóstico mais acurado e, consequentemente, um tratamento mais direcionado. Não houve diferença estatisticamente relevante entre as complicações realizadas por ambas as equipes, pelos residentes de nefrologia e a equipe de radiologia intervencionista. E, além de diagnóstico, a biópsia também tem o seu benefício em definição prognóstica. E o último, e talvez um dos mais importantes recados: os valores pressóricos mais elevados se correlacionaram com a maior variação de hemoglobina. Então, talvez com valores com a correlação com o sangramento mesmo. Muito obrigada. Parabéns, Bárbara, pela apresentação. Obrigado pela bela apresentação sobre a casuística aqui local. Eu vou convidar inicialmente o professor Marcelino para tecer os comentários iniciais. Por favor, professor, chefe da nossa enfermaria aqui do Hospital São Paulo. Primeiro, parabenizar os preceptores, a Bárbara, que a apresentação é excelente, né? Muito bem apresentada, didática, né? Acho que os resultados aí são incontestes, né? A nossa casuística geralmente bate com a literatura, né, nacional, conforme a Bárbara comentou. Ela mostrou um caso, esse do anticorpo antimembrana basal. Essa biópsia foi feita na UTI, à beira-leito, pelo pessoal da radiologia, né? Não é tão habitual, mas às vezes a gente tem a necessidade de fazer biópsia, como foi demonstrado aí pelo resultado, né? Apesar de todas as nossas dificuldades, e isso fazer parte do treinamento dos residentes, as nossas taxas de complicações isso eu converso sempre com os residentes que a prioridade é a segurança do paciente, né? Sempre, né? Então, checar coagulograma, né? Se tiver na dúvida que é uma biópsia difícil, né, encaminha para a radiointervenção. Então, isso a gente
eles acabam, né, seguindo as orientações e acho que a gente não teve grandes problemas. Eu já vi paciente morrer por causa de biópsia renal no Hospital São Paulo, né? Já vi paciente para nefrectomia no Einstein, né? Isso acontece. Então, a gente não pode esquecer que qualquer procedimento médico não é isento de complicação. Apesar da biópsia renal, teoricamente, ser um procedimento seguro, ela tem as complicações. Então, a gente tem que priorizar a segurança do paciente. Eu acho que, assim, eu não estudo nefrite, nada, mas eu gosto muito, porque a gente aprende bastante aí com a Giana, discutindo nas nossas reuniões de sexta-feira, com o Dr. Luiz Moura, né? Que lugar do mundo você tem um resultado de biópsia em 3 horas? Uhum. Não existe. Não existe. Então, isso é assim, apesar de todas as nossas... A gente gosta sempre, né? A gente é meio, né, cachorro vira-lata, falar mal da gente, né? Mas tem coisa que é fantástico, né? Isso assim, eu não acreditei. Em 3 horas estava pronto o resultado. Falei, até a gente tem uma dificuldade aí de discutir do ponto de vista fisiopatológico. Essa nefrite tem complemento baixo ou não, não dá tempo. Os exames demoram 10, 15 dias, no dia seguinte o Luiz já solta o resultado da biópsia. Né? E eu achei que isso era uma coisa imprescindível. Tem autor até que assim, questiona isso. Vale a pena ficar pedindo esse monte de exame antes da biópsia renal? Né? Todas aquelas provas reumatológicas, complementos, sorologia, sem ter o resultado? Assim, eu fui treinado dessa forma, né? Mas tem gente até que questiona se vocês que são especialistas, vocês discutem aí se isso é importante ou não, né? A gente foi treinado dessa forma, mas infelizmente a gente não consegue fazer esse raciocínio porque o nosso resultado de biópsia é muito rápido. Então, eu não quero falar muito, deixar aí o espaço para vocês comentarem, né? E qualquer outra colocação aqui eu estou à disposição. Obrigado, Marcelino. Eu vou chamar aqui o professor Luiz Moura para ele explicar como é que é possível ter um resultado de biópsia em 3 horas. Tem que ter uma explicação, porque como a clínica é soberana, eu acho que ele aproveitou os dados clínicos, soltou um laudo e depois é que ele mandou as fotos para confirmar o que a clínica já sabia. Eu não vou dizer nem sim nem não, vou deixar você na dúvida a respeito desse procedimento. Como é possível 3 horas? Mas melhorou, a tecnologia melhorou. O processamento histológico ele envolve uma série de passagens em vários tipos de líquidos até você ter um fragmento adequadamente preparado para incluir em parafina. Isso, se a gente for historicamente, era feito de forma manual. Existiam uns grandes quadrados de madeira, em cada quadrado dessa grande retículo de madeira existia lá um líquido em que o indivíduo passava o material de um para o outro. O procedimento demorava 24 horas para se completar até chegar na inclusão e no corte. Então, era um procedimento muito lento. Aí apareceram os processadores automáticos de tecido, que são estruturas que fazem essas passagens automaticamente e, portanto, podia-se utilizar o período noturno para que essas passagens pelos líquidos acontecessem. Então, no dia seguinte, pela manhã, você tinha o material adequadamente colocado na parafina para fazer o bloco e cortar. Ou seja, encurtava-se o período bastante em termos de uso. E esses processadores foram melhorando. Apareceram uma geração mais avançada em que eles colocavam algumas partes do processamento a vácuo, e hoje nós temos processadores de tecido que permitem esse processamento em 2 horas, que usam não só o vácuo, como também temperatura numa determinada controle, e que o tecido entra num determinado momento e aproximadamente 2 horas depois ele está pronto na parafina para ser emblocado e cortado. Por isso dá essas 3 horas. Esse tipo de processador de tecido ele foi adquirido aqui pelo Hospital do Rim, já na formação do novo laboratório de patologia renal, e ele hoje é subutilizado, porque nós usamos de forma muito errática esse recurso. E esse caso em particular mostra a importância e o impacto de poder utilizar um equipamento como esse, que permite ter um material de boas condições,
de quase excelentes condições em curto espaço de tempo. O objetivo agora é fazer esse equipamento trabalhar mais do nosso lado. Uma das propostas é os casos da enfermaria serem processados no mesmo dia, ou seja, se nós pudermos otimizar o tempo entre o recebimento do fragmento, o processamento e o diagnóstico, nós talvez possamos reduzir o tempo de internação e aumentar o turnover dos leitos da enfermaria. Outra possibilidade é usar isso no transplante, particularmente nos pacientes que vêm para o hospital dia, ou seja, eles chegam para fazer a biópsia, podem aguardar o resultado e sair com a receita final ou com o destino final naquele mesmo dia, sem a necessidade de voltar no dia seguinte ou de uma mudança, às vezes, do tratamento. Isso precisa ser, de certa maneira, implementado. O equipamento permite isso. Ele, como eu disse, ele é subutilizado, é um equipamento de luxo para fazer processamento em 24 horas. Nós podemos utilizar isso de forma mais eficiente. E o resto é mais ou menos seguindo a mesma filosofia, ou seja, o tempo em que eu coloco o material no processador de tecidos para obter um bloco de parafina é o mesmo tempo que eu demoro para cortar as lâminas para fazer imunofluorescência. E é mais ou menos o tempo que eu demoro para fazer o pré-microscopia eletrônica, de ter esse material preparado para fazer uma inclusão no dia seguinte. Então, se isso tudo conseguir ser feito de uma forma mais ou menos com espírito fordiano de linha de montagem, nós vamos ter mais eficiência no serviço. O impacto é que nós precisamos estudar. Quer dizer, o impacto agora, eu acho que com esse primeiro número de casos mostrado por eles, talvez possamos fazer algum estudo, por exemplo, em termos de custo. Quanto custa esse paciente internado, quanto custa esse procedimento todo, e se nós temos oportunidades ou não de melhorar esses aspectos. Exemplo, esses 3 dias de demora do resultado de biópsia renal, eu já considero inaceitáveis. Mas eles são por quê? Fim de semana, sábado e domingo. Obviamente é por vagabundagem do patologista, que não está aqui para fazer esse diagnóstico. Então, isso é um ponto de melhora. Obviamente, nós não podemos esperar 3 dias para ter um diagnóstico, ou 4 dias quando tem um feriado no meio. Então, são coisas que precisam acontecer dentro do serviço. É um serviço novo, recém, vamos dizer, tem 2 anos e meio de criação, e ele tem grandes oportunidades de melhora em termos de diagnóstico. E acho que ele pode colaborar bastante nesse sentido, não só na parte de ensino, que eu acho que é fundamental. Nós discutimos praticamente todos os casos, todos os dias com os residentes, e, obviamente, ele pode ser usado com esse recurso de otimizar o paciente e o tempo de internação, o custo desse tipo de procedimento. Mas a tecnologia tem nos dado essa oportunidade. A Bárbara fez a apresentação, a Bárbara é uma das preceptoras, como eu falei no início, né? Mas nós temos aqui a presença do Petrus e do Guilherme. Eu vou pedir ao Petrus, que é um dos preceptores também, para fazer um comentário, e depois o Guilherme fez um comentário ali no chat, eu vou pedir a ele, se ele puder falar depois, ele falar também. Petrus. Bom dia a todos. Durante o levantamento desses dados, podemos ver, assim, além de refletir, né, sobre aquela questão que o Dr. Marcelino até comentou, que muitas vezes a gente fica reclamando sobre as situações, a crise, e deixamos passar esses momentos da vida de observar como, às vezes, nós temos uma coisa ali que é o diferencial, como já foi bem citado, né? Ter o serviço de patologia próximo, com a figura do Dr. Luiz Moura, a rapidez em que nós temos diagnóstico, a oportunidade de estar ali treinando com os residentes, pegamos uma mão muito boa ao longo tanto durante a própria residência de nefrologia, como depois, né, sedimentando melhor tudo isso na prática de ensinar o residente, né? Então, é uma oportunidade muito boa de crescimento pessoal, crescimento na carreira, e de poder contribuir também para o crescimento dos residentes, né? Muito bom. Guilherme, você quer falar? Nós não estamos lhe ouvindo. Está sem som. Está sem som.
para ligar o microfone. Não, tem alguma coisa errada com o seu som. De qualquer maneira, Meu comentário. o Guilherme é um dos preceptores, né? O Guilherme não pôde estar aqui presente hoje, e ele está agradecendo a participação dos residentes. Na verdade, a ideia, como a Bárbara mostrou, né? A preceptoria, os preceptores vêm desde 2014, né? Então, é um passo a mais na formação de lideranças em nefrologia, que é uma contribuição que a nossa universidade e a Fundação Oswaldo Ramos tem dado, né? Esses preceptores, às vezes, muitos deles saem daqui, vão ser grandes lideranças em outras instituições. Então, esse é um passo a mais na formação. Quer dizer, o objetivo da preceptoria não é apenas ter alguém para poder auxiliar e supervisionar os residentes, mas especialmente um passo a mais no desenvolvimento da carreira dessas lideranças, né, que serão os docentes e os líderes e os chefes de serviços no futuro. A doutora Giana quer falar, doutora Giana? Não sei se você consegue abrir seu microfone para falar. Brevemente, na verdade, eu só coloquei aí um comentário para parabenizar a todos, porque isso é um trabalho a muitas mãos, né, que tem todos os professores envolvidos, os preceptores, os residentes, agora a enfermeira Juliana Pedregosa também que está envolvida nessa, além do doutor Luiz, que é o fundamental, né, e o Henrique. Então, são muitas mãos, e é interessante a gente vivenciar esse resultado à medida que ele está sendo obtido, porque se aprende bastante. E eu queria também parabenizar a apresentação da Bárbara, que foi muito boa, né? Parabéns. Obrigada, doutora. Bom, alguém tem mais algum questionamento? Alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou pedir ao doutor Marcelino, então, para poder fazer um comentário final, antes da gente finalizar a nossa apresentação. Eu vou pedir ao doutor Marcelino, e antes de passar para o doutor Marcelino, eu queria apresentar a reunião da próxima semana, lembrando a todos que essa reunião de hoje vai ficar gravada, né? A gente disponibiliza no YouTube. Tem aqui um comentário do professor Edson, depois eu vou ler. Professor Edson da creatinina, obrigado, professor, pela presença, demonstrando que apenas uma elevação de creatinina em achado em check-up teria indicação de biópsia renal. Há uma pergunta, se apenas um achado de creatinina em a avaliação de check-up seria uma indicação de biópsia renal. Eu vou deixar para os preceptores responderem essa pergunta. Bom dia, doutor, tudo bem? Ao nosso ver, a elevação de creatinina de forma isolada, não. Inicialmente, seria realizada a avaliação de por que teria elevação dessa creatinina, se ela tem alguma correlação com alteração relacionada ao método, a possibilidade de realização de uma urina de 24 horas, uma cistatina, e tentar entender de forma não invasiva, inicialmente, a elevação de creatinina desse paciente, se tem alguma alteração de história patológica pregressa, outras comorbidades associadas, história familiar. Avaliaríamos também urina 1, aspecto de cronicidade pelo exame de imagem. O valor isolado de creatinina não nos indica biópsia, mas a gente sabe que muitas vezes é realizada para definição etiológica mesmo dessa disfunção. Na verdade, a pergunta do professor Edson é para poder colocar o nome creatinina no final da apresentação, com toda certeza. Mas vocês mesmos mostraram aí que uma frequência não desprezível de pacientes foi biopsiada para investigação de insuficiência renal sem um quadro muito bem definido. Bom, antes de passar para o doutor Marcelino para finalizar a reunião, eu queria só avisar que na próxima terça-feira nós teremos a participação do Dr. Luiz Gustavo Modelli. O Modelli vai falar sobre diagnóstico diferencial de microangiopatia trombótica, ficando um pouco no glomérulo, mas migrando mais um pouco para o compartimento vascular também. Então, estão todos convidados. Eu queria passar a palavra para o Dr. Marcelino. Acho que a Érica quer falar. A Érica levantou a mão. Oi, Érica, pois não. Oi. Não, só queria também parabenizar a apresentação da Bárbara, foi excelente, parabenizar também o Petros e o Guilherme aí pela excelente mentoria dos residentes, e também a disciplina, parabenizar como todos os professores envolvidos,
e o trabalho aí da enfermeira Juliana ao longo desses anos todos, que ela vem computando os dados todos da enfermaria, e foi uma pessoa-chave aí também para auxiliar na apresentação. Doutor Marcelino, para finalizar. Eu acho que assim, foi bem didática a apresentação, do ponto de vista, eu não tenho nada para acrescentar, né? Parabenizar os preceptores, você, Lúcio, pela organização aí das reuniões. Eu vou ver se eu me programo para o ano que vem, ficar de forma mais consistente, poder participar. E uma coisa que a gente não conseguiu mostrar, tem dois aspectos principais. Muitas vezes, o paciente começa com um quadro de edema e ele fica rodando durante anos, 2 anos, 1 ano, 3 anos, até chegar para a gente fazer a biópsia. E algumas vezes essa biópsia, a gente perdeu o time, né, de poder oferecer um tratamento adequado para esse tipo de paciente. Isso é um aspecto, quer dizer, fala um pouquinho do nosso sistema de saúde, como que funciona fora do hospital universitário. E o segundo aspecto, às vezes, não é querer, né, menosprezar nada dos colegas que esses pacientes, às vezes, frequentemente, eles acabam passando em vários pronto-socorros, em pronto atendimento, com alteração de creatinina e alteração do sedimento urinário, invariavelmente eles são tratados com infecção urinária. Vários tipos de antibiótico e, na verdade, no fundo, era uma nefrite. Não quando o paciente com síndrome nefrótica é tratado como insuficiência cardíaca, né? Então, acho que são 2 aspectos, né, que a gente não conseguiu demonstrar, mas que a gente vê na prática, né, que são pacientes com nefrites tratados, né, de forma, né, não adequada inicialmente, ou como um quadro de infecção urinária ou como um quadro de insuficiência cardíaca, né? Então, talvez valha a pena, né, um reforço no ensino, né, na disseminação, né, dos conhecimentos da nefrologia nos ambientes universitários e nas residências, né? Então, mais uma vez aí, eu gostaria de agradecer o convite aí do Lúcio e parabenizar novamente aí todos os preceptores, os residentes, docentes, pós-graduandos da nossa disciplina aí. Muito obrigado aí. Obrigado a todos, um bom dia e uma ótima semana a todos.